Amiga, eu acredito de verdade que você não chegou até este vídeo por acaso. Se o Salmo 116 caiu diante dos seus olhos hoje, é porque existe um chamado especial para o seu coração. É como se Deus estivesse puxando uma cadeira para sentar-se ao seu lado e dizer: Filha, escuta, porque esta palavra é para você. O Salmo 116 é um testemunho vivo. Ele não fala apenas sobre dor ou desespero, mas sobre o que acontece depois. Ele fala sobre o poder de ser resgatada, de sentir que alguém ouviu o seu clamor, de experimentar a bondade de um Deus que não apenas escuta, mas age. O salmista começa dizendo: Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Olha que profundo! Ele não começa pedindo, nem se lamentando. Ele começa declarando amor. Porque o maior milagre não foi a libertação em si, mas a certeza de que Deus se inclinou para escutá-lo. E talvez seja isso que você precise ouvir hoje. Você não está falando sozinha. Suas orações, suas lágrimas, até aqueles suspiros que você solta quando acha que ninguém percebe, tudo isso é ouvido pelo coração de Deus. O Salmo 116 nos mostra que não existe oração desperdiçada. Nenhuma, mesmo aquelas que você acha que ficaram no vazio, foram recolhidas pelo Senhor. Pensa comigo, quantas vezes você já passou por momentos em que parecia que não havia saída? Talvez uma notícia ruim, um diagnóstico que assustou, uma perda que deixou o chão escapar, ou até aquele medo silencioso que você nunca contou para ninguém. E mesmo assim, de alguma forma, você sobreviveu. Está aqui, ouvindo esta mensagem. Isso não é acaso. Isso é cuidado divino. É prova de que, mesmo quando você achava que não tinha forças, havia uma mão sustentando você. O salmista declara: Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Versículos 3-4. Percebe? Ele não romantiza a dor, não finge que estava tudo bem. Ele reconhece que o vale era real, mas também nos mostra o que fez toda a diferença. Ele chamou pelo nome do Senhor. Amiga, eu não sei qual é o vale que você está enfrentando hoje, mas eu sei de uma coisa: o mesmo Deus que ouviu o clamor do salmista continua ouvindo você agora. E Ele não muda. O Salmo 116 é um lembrete poderoso de que existe um Deus disposto a inclinar os ouvidos só para escutar a sua voz. E eu quero que você sinta essa cena comigo. Imagine-se em uma sala cheia de vozes, barulhos, distrações. Mas quando você fala, o Senhor silencia tudo ao redor, se inclina e foca apenas em você. Isso é o que o salmista experimentou. E é isso que você também pode experimentar. Não é religião, não é teoria, é relacionamento. É amor real. O Salmo 116 não fala apenas de um milagre passado. Ele fala de uma prática de vida. Porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Versículo 2. Olha a decisão. Não foi apenas um clamor no desespero. Foi uma escolha de vida. Ele decidiu que iria viver invocando o Senhor todos os dias, em qualquer estação. E aqui está o ponto. Talvez o que você precisa hoje não seja apenas a resposta de um problema específico, mas essa mesma decisão. Decidir que não importa o que venha, você vai invocar o Senhor. Você vai escolher viver perto dele. Porque quem já experimentou o socorro de Deus uma vez, nunca mais quer viver longe dessa presença. Então, guarde isso no coração. O Salmo 116 é um chamado para você lembrar o que já foi feito, reconhecer quem esteve com você até aqui e renovar a sua escolha de viver perto de Deus. Não é apenas sobre sobreviver. É sobre viver com propósito, com gratidão, com esperança. Amiga, escuta. Você está viva hoje não por acaso, mas porque ainda há promessas para se cumprir.
Ainda há capítulos que Deus vai escrever na sua história. Há milagres reservados no caminho. O Salmo 116 não é só sobre o ontem. Ele é sobre o agora e sobre o amanhã. E se até aqui você leu ou ouviu este texto, eu quero que receba como um sinal. O Senhor está te chamando para confiar mais uma vez. Para acreditar que sim, Ele ouviu, e está ouvindo, e Ele vai agir. Agora me diz, você já viveu um momento em que só podia dizer Deus me salvou, porque eu não teria conseguido sozinha? Se sim, compartilha nos comentários. A sua história pode ser a esperança que outra mulher precisa hoje. O Salmo 116 é uma daquelas passagens que parecem escritas com lágrimas, mas também com esperança. É como se cada palavra fosse costurada com lembranças de dores profundas, mas ao mesmo tempo, com a certeza de que Deus escuta. Logo no começo, o salmista declara: Eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e as minhas súplicas. Olha a força disso. Ele não começa contando o problema, ele começa confessando amor. Não porque a vida estava perfeita, mas porque, no meio da luta, ele experimentou a presença de Deus de um jeito tão real, tão vivo, que não tinha como calar. E aqui já tem uma chave para mim e para você. Muitas vezes, a gente foca no que deu errado, no que não saiu como planejado, no que nos feriu. Mas o Salmo 116 nos ensina a mudar a ordem da conversa. Antes de falar da dor, ele fala do amor. Antes de descrever o caos, ele declara: Eu amo o Senhor. E eu te pergunto, quantas vezes você já foi surpreendida pelo cuidado de Deus? Talvez num detalhe que parecia pequeno, um livramento no trânsito, uma porta que se abriu na hora certa, um abraço que chegou quando você mais precisava. Esses sinais são lembretes de que você não caminha sozinha. O salmista diz: Cordéis de morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Eu sei, esse versículo soa pesado. Mas olha o que vem logo depois. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: Ó Senhor, livra minha alma. E aqui está a virada. Quando ele não tinha mais saída, quando parecia que tudo ia acabar, ele escolheu uma coisa: clamar. Amiga, às vezes o que falta não é força, não é estratégia, não é contato certo. O que falta é simplesmente levantar a voz e dizer: Senhor, eu preciso de ti. E quando esse clamor é sincero, o céu se move. O salmo continua: O Senhor é piedoso e justo. O nosso Deus é misericordioso. O Senhor guarda os simples. Fui abatido, mas Ele me livrou. Que declaração! Ele reconhece: eu estava abatido. Não escondeu a fraqueza, mas também testemunha: Ele me livrou. É assim que a gente aprende a caminhar, não fingindo que nada aconteceu, mas lembrando que a misericórdia de Deus é maior que qualquer derrota. E sabe o que mais me emociona nesse salmo? É quando ele fala consigo mesmo: retorna, ó minha alma, ao teu repouso, pois o Senhor tem sido generoso contigo. É como se ele dissesse: ei, alma, para de se agitar, de se afobar, de correr sem rumo. Descansa. O Senhor já provou que cuida de você. Amiga, quantas vezes você mesma precisou falar com o seu coração: calma, não entre em pânico. Descansa, Deus já fez antes, Ele vai fazer de novo. Não precisa provar nada para ninguém, só confia. É isso que o salmista nos ensina: a conversar com a alma, a colocar o coração de volta no lugar de descanso. E ele explica o motivo: pois livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Olha que promessa maravilhosa! Alma livre da morte, olhos enxugados das lágrimas, pés firmes, longe da queda. Isso não é só poesia. Isso é vida real. É um testemunho de que Deus é especialista em transformar finais em recomeços. E aí vem outra parte linda: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes.
É como se ele dissesse: eu não vou andar como quem está condenado. Eu não vou viver como se já tivesse perdido. Eu vou andar como quem sabe que Deus ainda tem história para escrever na minha vida. Amiga, guarda isso. Você não está caminhando em terra de morte. Você está vivendo na terra dos viventes. Se você respira, é porque ainda há propósito. Se você acordou hoje, é porque Deus ainda quer escrever capítulos novos na sua história. E eu preciso te fazer uma pergunta aqui, bem no meio dessa reflexão. Você já viveu um livramento que parecia impossível? Se sim, escreve nos comentários. Eu sou prova viva. Porque seu testemunho pode ser resposta para outra mulher que vai ler. Esse salmo é um memorial. É como se cada frase fosse uma fotografia de momentos em que Deus entrou em cena. E é por isso que ele termina com votos de gratidão, dizendo: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Tomarei o cálice da salvação, e invocarei o nome do Senhor. Sabe o que isso significa? Significa que, quando a gente reconhece o cuidado de Deus, a nossa única resposta é viver em gratidão. É escolher não esquecer. É andar com o coração cheio de memória de tudo que Ele já fez. E talvez essa seja a palavra que você precisava hoje. Não se trata do que você perdeu, mas do que Deus ainda está preservando. Não do que terminou, mas do que Ele ainda vai começar. Não se trata das lágrimas, mas da promessa de que Ele mesmo vai enxugá-las. O Salmo 116 é um convite à confiança, é um chamado à gratidão, e é um lembrete de que você já tem provas suficientes de que Deus é fiel. O Salmo 116 é um dos mais íntimos e emocionantes de toda a Bíblia. Ele não é apenas uma poesia, ele é um testemunho vivo. É como se alguém tivesse aberto o coração, sem filtros, e contado: eu estive no fundo do poço, mas clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. Quando lemos esse salmo, parece que estamos ouvindo a voz de alguém que já passou pela beira da morte, já sentiu o gosto da angústia, já caminhou por vales escuros, mas também experimentou o poder de um Deus que se inclina para ouvir. O salmista diz: cordas da morte me envolveram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra minha alma. Salmo 116, versículos 3, 4. Percebe? Ele não nega que enfrentou dores reais. Ele não romantiza o sofrimento. Ele diz claramente: eu estava cercado, eu estava sem saída, estava no limite. Mas no meio dessa realidade dura, ele escolheu uma coisa: invocar o nome do Senhor. Amiga, talvez você já tenha se sentido assim. Não precisa fingir que nunca passou por noites escuras. Talvez até agora mesmo você esteja enfrentando batalhas que ninguém conhece. Talvez haja áreas da sua vida onde você se sente amarrada, sufocada, como se estivesse presa em cordas invisíveis que não te deixam respirar. Mas a mensagem do Salmo 116 é exatamente essa. Há uma saída. Não é por força. Não é por estratégias humanas. Não é tentando carregar tudo sozinha. A saída está em invocar o nome do Senhor. Olha que detalhe lindo. No versículo 2, o salmista diz: porque inclinou para mim os seus ouvidos, invocá-lo-ei enquanto viver. Isso significa que Deus não é um Deus distante. Ele não está em um trono inacessível, indiferente ao que você sente. Ele se inclina. Como uma mãe que se abaixa para ouvir o filho pequeno. Como alguém que se aproxima para ouvir até mesmo o sussurro mais fraco. E sabe o que é mais poderoso? Esse invocá-lo-ei enquanto viver é uma decisão. É como se o salmista dissesse: eu já provei que ele me escuta. Então, de agora em diante, eu escolho viver assim, clamando a ele em tudo. Agora pense comigo: se Deus já te deu livramentos no passado, quantos que você nem sabe? Você acha mesmo que Ele vai te abandonar agora? Se Ele já inclinou os ouvidos uma vez, você acredita que Ele ainda está com os ouvidos atentos hoje? O caminho para a vitória está aqui: lembrar, invocar, confiar e agradecer.
O Salmo 116 é um salmo de gratidão depois da vitória. Ele começa lembrando da dor, mas termina com uma promessa de fidelidade a Deus. Ele diz: andarei perante a face do Senhor na terra dos viventes. Versículo 9. Que coisa forte! Ele não disse: eu vou andar na escuridão, na derrota, na vergonha. Não. Ele declarou: eu vou andar na terra dos viventes. Amiga, existe uma terra dos viventes para você também. Vida depois da dor. Recomeço depois da perda. Existe cura depois da ferida. Deus não te chamou para viver no vale eternamente. Ele te chamou para caminhar na luz, para viver de cabeça erguida, para ter uma vida abundante na presença dele. E olha que lindo, no versículo 12, o salmista faz uma pergunta que mexe com a gente. Que darei eu ao Senhor, por todos os benefícios que me tem feito? É como se ele dissesse: eu não consigo pagar, eu não consigo retribuir, mas o mínimo que eu posso fazer é viver em gratidão, é entregar minha vida a ele. Aqui está o segredo da vitória, não é apenas receber livramento, mas também aprender a viver em gratidão. Porque a gratidão muda o olhar. A gratidão abre espaço para novas bênçãos. A gratidão atrai ainda mais presença de Deus. Talvez hoje você não veja todos os milagres que gostaria de ver. Talvez ainda esteja esperando respostas. Mas se você decidir agradecer desde já, pelo ar que respira, pela força que ainda tem, pela mão de Deus que já te sustentou tantas vezes, isso vai transformar a sua caminhada. Então, guarde essa chave no coração. O Salmo 116 nos ensina que vitória não é ausência de lutas, mas certeza da presença de Deus em meio às lutas. Vitória é saber que o choro pode até durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vitória é invocar o Senhor e experimentar que Ele sempre escuta. E se Ele escuta, Ele responde. E se Ele responde, você não está sozinha. E se você não está sozinha, então você já é mais que vencedora. Senhor amado, neste momento eu me coloco diante da Tua presença, junto com esta mulher que está ouvindo a minha voz. Ela não chegou aqui por acaso. Foi o Teu Espírito que a trouxe, porque Tu conheces os caminhos, as lutas, os medos e até mesmo os silêncios dela. Tu sabes das orações que nunca foram ditas em voz alta, mas que ficaram guardadas no coração, em meio às lágrimas que ninguém mais viu. E é por isso que agora, unimos nossas vozes ao salmista do Salmo 116 e declaramos: eu amo o Senhor, porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas. Pai, obrigada porque Tu és um Deus que ouve. O mundo pode até ignorar, as pessoas podem virar as costas, mas o Senhor nunca deixa de ouvir. Não importa se a voz sai firme ou se sai trêmula, se é um clamor em palavras ou apenas um suspiro, o Senhor se inclina para escutar. E eu oro agora por esta mulher. Senhor, ela precisa sentir que não está sozinha. Ela precisa experimentar esse abraço invisível, mas tão real, que só a Tua presença pode dar. Eu peço que neste momento, onde quer que ela esteja, no quarto, no ônibus, na cozinha, no trabalho, que ela sinta um calor diferente, uma paz que desce como um bálsamo, uma certeza de que o Senhor está bem perto. O salmista disse: cordas de morte me envolveram, e angústias do além me dominaram. Encontrei aflição e tristeza. Então invoquei o nome do Senhor. Livra-me, Senhor. E Tu, Pai, ouviste. Assim também faz hoje. Livra esta filha, Senhor. Livra ela da opressão que aperta o peito, das lembranças dolorosas que insistem em persegui-la, da voz acusadora que tenta convencê-la de que não é suficiente. Mostra a ela que em Ti existe libertação, recomeço e futuro. Senhor, quando os problemas parecem grandes, que ela se lembre que maior é o Teu amor. Quando as lutas parecem longas,
Que ela confie que o teu socorro não atrasa. Quando a escuridão parece densa, que ela se lembre que a tua luz nunca se apaga. Pai, eu oro para que a fé desta mulher seja reacendida agora. Não apenas uma fé tímida, mas uma fé ousada, firme, que declare: o Senhor está comigo, nada pode me derrubar. Que cada passo dela seja sustentado pelas tuas mãos. Que cada decisão seja guiada pela tua sabedoria. O salmista disse ainda: volta, minha alma, ao teu repouso, porque o Senhor tem sido generoso contigo. E eu declaro essa mesma palavra sobre a vida dela. Que a alma dela volte a descansar. A mente dela se acalme. E o coração dela bata em paz, não mais em ansiedade. Que ela encontre descanso nos braços do Pai, sabendo que tudo o que acontece está debaixo do teu controle, Senhor. Deus, ensina essa mulher a reconhecer as pequenas vitórias do dia a dia. Ensina ela a enxergar que até o fôlego dela agora é prova do teu cuidado. Que ela entenda que não vive por acaso, mas porque há um propósito, há uma missão, há um plano que só ela pode cumprir. Eu peço também que, assim como no Salmo 116, ela levante um cântico de gratidão. Que em vez de apenas olhar para as dores, que os olhos dela se abram para perceber quantas vezes o Senhor já a sustentou. Que ela consiga dizer: eu só cheguei até aqui porque o Senhor foi comigo. Pai, que essa gratidão não seja apenas palavras, mas um estilo de vida. Que a cada manhã, antes mesmo de pegar o celular ou de se perder nas preocupações, ela aprenda a dizer: obrigada, Senhor, por mais um dia. Que a cada noite, antes de dormir, ela consiga entregar as cargas nas tuas mãos e descansar em ti. Senhor, eu oro pela família dela. Onde houver divisão, traga união. Onde houver frieza, acenda novamente o amor. Onde houver medo, planta confiança. Onde houver silêncio pesado, que seja substituído por palavras de vida. Eu oro pela saúde dela. Que o corpo dela seja fortalecido, que cada célula seja renovada pela tua presença. Toca, Senhor, em qualquer enfermidade, dor física ou emocional, e libera cura. Tu és o médico dos médicos, e nada é impossível para ti. Eu oro pelas finanças dela. Que onde houve escassez, venha provisão. Que portas de trabalho se abram e que oportunidades surjam. Que pessoas corretas apareçam no caminho dela. Ensina-a também a ter sabedoria para administrar aquilo que já tem, transformando pouco em muito com a tua bênção. E por fim, eu oro pelo futuro dela. Que ela não tema o amanhã, mas que caminhe com confiança sabendo que tu já estás lá. Que cada passo dela seja uma jornada de fé, de crescimento, de milagres. Que a vida dela seja um testemunho vivo de que vale a pena confiar no Senhor. Pai, o salmista termina declarando: andarei na presença do Senhor, na terra dos viventes. E eu declaro isso sobre a vida desta mulher, que ela não vai apenas sobreviver, mas viver plenamente. Que cada dia seja marcado pela tua presença, pelo teu cuidado e pelo teu amor que nunca falha. Senhor, sela essa oração no coração dela agora. Que ela sinta, de maneira inegável, que o Senhor falou com ela neste vídeo. Que ela saia daqui mais leve, mais confiante, mais cheia de esperança. Em nome de Jesus eu oro, e pela fé já agradeço. Amém. Amiga e irmã em Cristo, eu quero que você guarde algo muito especial no coração, depois dessa oração com base no Salmo 116. Esse salmo é uma canção de gratidão. Davi ou outro salmista não escreve aqui, a partir de um lugar de derrota, mas de vitória. Ele diz: eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica. Olha que lindo! Ele não diz:
eu amei o Senhor quando tudo deu certo. E não diz, eu amei o Senhor porque não tive problemas. Ele diz, eu amo o Senhor porque Ele ouviu. Você percebe? O maior milagre não foi apenas ser liberto, não foi apenas sobreviver às dores, não foi só sair das armadilhas da morte. O maior milagre foi que Deus ouviu a oração dele. E amiga, se Deus ouviu o salmista, Ele também ouve você. Quantas vezes você já pensou que estava orando sozinha? Achou que suas lágrimas caíam no travesseiro sem ninguém perceber? Que o silêncio da madrugada pareceu grande demais para sua dor? Pois eu quero que você creia nisso. Nenhuma lágrima sua foi em vão. Nenhum clamor se perdeu no vento. Porque o mesmo Deus do Salmo 116, que inclinou o ouvido para ouvir, continua hoje com o ouvido inclinado para você. E é por isso que esse salmo é tão poderoso. Ele nos lembra de 3 grandes verdades que podem transformar sua vida agora mesmo. 1. Deus escuta a sua voz. Não importa se você ora alto, em silêncio, com palavras bonitas ou apenas com gemidos. O Senhor entende a sua linguagem e recebe a sua oração. 2. Deus livra do que parecia impossível. O salmista testemunha que as cordas da morte o cercaram, mas Deus o resgatou. Amiga, talvez você esteja em uma situação que parece sem saída. Mas esse salmo é prova de que o impossível não é o fim quando Deus está presente. 3. Deus transforma a gratidão em força para o futuro. O salmo não é apenas um registro de dor vencida, mas uma canção de gratidão. Isso nos ensina que quando você agradece pelo que Deus já fez, abre espaço para novos milagres no seu caminho. Minha amiga e irmã em Cristo, eu sei que talvez hoje você esteja orando com lágrimas, ou talvez com o coração grato porque já viveu um milagre. Mas seja qual for o seu momento, o Salmo 116 te convida a dizer junto comigo, eu amo o Senhor, porque Ele ouviu a minha voz. E é isso que eu quero que você leve com você agora. Você não está só. Não está esquecida. Você não foi abandonada. O ouvido de Deus continua inclinado para ouvir a sua voz. E sabe o que isso significa na prática? Que a sua oração faz diferença. Talvez você não veja a resposta na mesma hora, mas existe um céu que se move quando você ora. Existe um Deus que inclina o ouvido, que escreve capítulos novos e que transforma lágrimas em testemunhos. Eu quero te deixar um desafio agora. Nos comentários, escreva uma frase de gratidão a Deus. Pode ser simples, pode ser curta, pode ser até só obrigado, Senhor, porque o Senhor me ouviu. Mas escreva, porque quando você escreve, você declara fé. E quando outras mulheres lerem, elas também vão se fortalecer pela sua fé. E, antes de encerrar, eu quero repetir para você: o seu passado não é o fim. A sua dor não é a última palavra. A sua oração não se perde no vazio. O Deus do Salmo 116 continua vivo, continua ouvindo, continua salvando. E Ele vai continuar escrevendo a sua história com amor, bondade e fidelidade. Agora, não esqueça de fortalecer sua caminhada aqui no canal. Assista a nossa playlist Mulheres da Bíblia e Você, onde histórias antigas ganham vida para inspirar você hoje. Veja a playlist Histórias com Salmos, que vai renovar a sua fé a cada novo vídeo. E se você precisa de momentos íntimos com Deus, não deixe de acompanhar a série Oração que Transforma Destino. Amiga, não lute sozinha. Caminhe com a gente, porque aqui, todas nós encontramos esperança juntas. E lembre-se sempre, Deus ainda ouve você. Amém. Te espero no próximo vídeo e fique na paz.